Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos fazer mais uma gravação, né? Nesta continuidade, vamos falar sobre a gnose, que eu prefiro. Dissemos que há duas gnoses, a dissidente e a ortodoxa. Eu estou entre as duas. Não posso me dizer ortodoxo. Já no capítulo anterior, no vídeo anterior, demos vários exemplos que a ortodoxia jamais aceitaria. Também não me considero, não me equiparo aos dissidentes, porque respeito a ortodoxia. Então aqui nós daremos, se Deus quiser, a nossa concepção e como foi que nós construímos com os exemplos, né, mostrando a vocês as fontes, como sempre é costume do nosso canal. Vamos ficar naquela ida e vinda do texto para a câmera, porque fica mais visível a obra quando, no caso, ela tem que ser mostrada. Comecemos, portanto. A verdadeira gnose. Já dissemos anteriormente que é nos escritos de Paulo Apóstolo, aqui está, vamos voltar lá, a câmera. Olha aqui, ó. Já mostramos esse livro antes, mas aqui vamos dar relevância ao seguinte, ó. São Paulo, o mistério do Cristo. Gente, mistério é uma palavra própria das escolas de mistério, portanto, da gnose. Mister é o candidato aos mistérios. E aqui o autor, que é católico, Claude de Montan, francês, teólogo, exegeta, biblicista, usa a palavra mistério, ou seja, considera, portanto, que aquele que ler este livro é um mister, é um candidato à mística, é um interessado no misticismo. No caso aqui, católico. Vamos continuar seguindo o texto. Também no Evangelho de João, vamos mostrar agora o Evangelho de João, mas o Evangelho de João tem uma tradução, nós estamos aqui, vamos mostrar a tradução, primeiramente naquilo que vocês estão habituados, que é a Bíblia, a tradução da Bíblia, né? Aqui de João Ferreira de Almeida. Então vamos ver como é que está aqui, como é que foi feita a tradução, vamos ver. Então vamos lá, Evangelho de João, já está marcado. Evangelho de João, está vendo? O Evangelho segundo João. Os protestantes não chamam São João, dizem apenas João. Está escrito aqui no início, capítulo 1, versículo 1, está escrito a encarnação do Verbo. Vou ler para vocês, mas vocês têm a Bíblia em casa e cada um de vocês pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é comum, pode abrir sua Bíblia e você vai ler isso aqui. Essa é a versão, a tradução bem feita de uma Bíblia que eu uso sempre, está bem maltratadazinha. Isso quer dizer que quando eu puxo aqui, né, de repente maltrata a Bíblia. Então aqui vemos a tradução, mas nós vamos mostrar como é que é no original em grego, porque o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. Então ali está a tradução. Mas como é que é no grego? Bem, para não sermos sectários, nós decidimos apresentar dois exemplares.
Um que é dos Testemunhas de Jeová. A tradução é interlinear, está bem pequenininha, então, e é interlinear em inglês e hebraico. Mas está aqui, ó. According, de acordo, to John. According to John. Ali em cima em hebraico, ó, em grego, Kata Yohanan. Então aqui nós temos em grego, no original, Kata é segundo, de acordo com, Yohanan é o nome João, né? Elcanã, João Batista, também era chamado, né, Yohanan. Então, aqui é Yohanan. Então, Yo é a abreviação aqui de Yahvé, Yahu. Então, aqui nós temos a tradução. Não, aqui nós temos o original. Em grego, o título é Kata, segundo, Yohanan. E aqui embaixo nós temos a tradução em inglês, do grego, né? According to John. Vamos ler? Vamos. Enarche enologos. Kai logos en proston theon, kai theos enologos. Pronto. Aqui está. Foi lida a tradução segundo a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Que eles não chamam de Bíblia, mas Escritura do Novo Mundo. Eles não aceitam, eles gostam de discordar. Mas, Sociedade de Torre de Vigia, que está o recibo de compra do livro, comprei na própria livraria da Torre de Vigia, tá vendo? Então, assim, a razão social deles é Torre de Vigia. E não chamam de Bíblia, eles chamam Sagradas Escrituras. Então, aqui está escrito: tradução interlinear das escrituras gregas. The Kingdom Translated, ou seja, a tradução de Translated, Kingdom do reino. A tradução do reino interlinear das escrituras gregas. Portanto, aqui nós temos, mostrando a vocês as nossas fontes. E, para não ser suspeito, não haver suspeição, aqui nós estamos em As Testemunhas de Jeová. Mas, vamos então mostrar um exemplar católico. Aqui está a capa. Novo Testamento, Bíblia, grega e latina. Então, lá é grega e inglês. Aqui é grega e latim. Então, vamos ver lá como é que está. Essa é católica. Em latim, portanto, está aqui, ó. Sanctum Iesu Christi Evangelium segundo Yohanan. Ou seja, Evangelho de Jesus Cristo, Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Em latim, Sanctum, Santo, Christi Evangelium, Evangelho de Cristo, segundo Yohanan, segundo João. Prólogo. Em princípio, erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Está em latim. E do lado de cá, em grego. A mesma coisa, portanto, Kata Yohanan. Então, Kata Yohanan
em grego. E aqui está, aqui não é interlinear. Aqui uma página em grego e uma página em latim. Kata Iohannen, quer dizer segundo João. E aqui está Anarque enologos, kaologos en prostonteon, kaeteos enologos. Aqui está sublinhado em vermelho, né? Coloquei em vermelho, coloquei a linha vermelha, para vocês perceberem que é o primeiro capítulo. Capítulo 1, versículo de 1 a, acho que 3. Não, versículo 1. O 2 já é outra coisa. Então, capítulo 1, versículo 1. Está aqui a versão católica, em grego, no original. O Novo Testamento é todo escrito em grego. E aqui nós temos a tradução latina feita por Jerônimo. Nós católicos chamamos São Jerônimo. E me bem dizer nós católicos, mas não sou ortodoxo. Então, temos assim nossas fontes. Assim que deve ser feito. Quem afirmar uma coisa, dá a fonte. Aqui está o original. Em duas versões. Segundo as Testemunhas de Jeová, do meu lado direito, aqui a página contrária, e aqui segundo a Igreja Católica. Então, aqui está a fonte, e assim que nós fazemos. Damos as fontes, por isso nós temos a gnose falsa, não oferece fontes. Não dá. Por quê? Porque não tem autor. E o que torna um livro verídico, credível, é a sua autoria. É o autor ter capacidade, portanto, ter vamos dizer assim, ser habilitado para fazer aquele texto. E aqui nós sabemos que foi o Evangelho mesmo de São João. Foi composto e escrito por ele na escravidão, na prisão da ilha de Patmos. Assim que nós mostramos. Isto é o meu método. Vamos continuar o texto. Ainda há, portanto, 3 cartas, que nós não vamos ler, que são completadas pela Epístola aos Hebreus, que encontramos também na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Né? Vamos lá voltar à nossa câmera e vamos mostrar a Epístola aos Hebreus. Mostramos a João primeiro, vamos voltar a mostrar, tá vendo? Mas a tradução, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora nós vamos dar um pulinho aqui, e nós vamos para a carta aos Hebreus, que é posterior. E nós temos aqui, portanto, a carta aos Hebreus. Está bem claro aí? Epístola aos Hebreus. Portanto, é de João Ferreira de Almeida. Portanto, não é católica, é protestante. E nós temos aqui exatamente o exemplo de que nós mostramos. Aquilo que nós apresentamos tem sempre uma fonte segura. João Ferreira de Almeida é um nome respeitadíssimo em todos os meios religiosos, mesmo nos católicos. Voltemos ao texto. Então, assim, achamos que, segundo nossa opinião, vejam bem, é a nossa maneira de ver a gnose, é a nossa gnose. Um conhecimento esotérico com esse verdadeiro. Verdadeiro porque sabemos que aquela história de Paulo, aqui, de Cole-Clermont, se vocês forem ver lerem, vocês vão ver que aqui está a história de Paulo. Ou seja, Clermont pegou a Bíblia e fez o percurso que Paulo seguiu nas suas viagens, desde a sua conversão, desde a estrada de Damasco,
né, até o final, quando ele foi decapitado em Roma, né, segundo nós temos notícias históricas. Continuemos o texto. Esta para nós é a verdadeira gnose. O discípulo amado, João, afirma que o Logos é o Verbo e era Deus. Portanto, é nele que nós vamos encontrar a afirmação gnóstica, ou seja, esotérica. Quem vê o Cristo tem que perceber que está vendo o homem-Deus. Então, se você vê o Cristo e não acredita que ele é Deus, então você está vendo a versão esotérica com X, dita muitas vezes exotérica. Finalmente, temos a Epístola aos Hebreus, a qual se atribuiu inicialmente a Paulo. Por quê? Porque a linguagem é semelhante. Porém, as opiniões se dividiram, pois Paulo põe toda a ênfase da sua narrativa na ressurreição de Cristo. Ou seja, a base, o alicerce da narrativa paulina é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Enquanto a carta aos Hebreus põe em destaque o papel de Jesus como sacerdote da Sagrada Ordem de Melquisedeque. Sabidamente, segundo a Bíblia diz a verdade, de Sir Charles Maston, o 11º rei sacerdote sumério, de acordo com os escritos do historiador fenício Sancuniaton. Portanto, já sabemos aqui que é história, porque é Sancuniaton, historiador fenício, que escreveu num papiro que Melquisedeque é o 11º rei sacerdote, portanto, de uma dinastia que vai até a 25, e Melquisedeque consta como sendo 11º. Rei sumério, que tinha o título de reis sacerdotes. Eram reis e sacerdotes. O ápice da doutrina da maior das epístolas, assim eu acho, que chegou a ser atribuída ao próprio Jesus, de tão elevado que é seu conhecimento, é a afirmação de que o ressuscitado se tornou nosso sumo sacerdote. Ou seja, não só ressuscitou, como fez a nossa redenção, ou seja, purificou-nos dos nossos pecados e tornou-se nosso sumo sacerdote. Onde? No santuário divino, ou seja, no céu, não construído por mãos humanas, no qual ele oficia o seu sacerdócio diante de Deus Pai. Aqui, nós vamos refazer mais uma vez a afirmação de que antigamente se achava que era de Paulo. Acontece que investigações posteriores concluíram que Paulo sempre escreve a introdução e uma saudação finais. Isto não consta na carta que se ousou atribuir ao próprio Cristo. Então, ela diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Ou seja, por ele, nele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, assim nós vemos que, diferentemente das cartas de Paulo, vou pegar aqui uma carta de Paulo, e vocês vão ver que ele sempre apresenta a introdução. Estamos aqui na Epístola aos Efésios. Vamos, então, mostrar. Vamos voltar lá para a nossa câmerazinha. Estão aqui na Epístola aos Efésios. Aqui, ó. Efésios, está vendo? Sabidamente e indubitavelmente de Paulo. Vamos ver como é que ele começa, o estilo dele? Vamos. Aqui está escrito assim: prefácio e saudação. É o estilo de Paulo. Ou seja, a crítica literária percebeu que Paulo tem um estilo próprio. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus,
aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, infalivelmente, não tem como atribuir a carta aos Hebreus a Paulo, porque ele tem um estilo próprio. E segundo o estilo paulino, ele começa se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso é a cidade. Portanto, a carta se chama aos Efésios, os habitantes de Éfeso. Portanto, não poderíamos ser mais claros. Sempre mostramos as fontes. É nosso estilo. Vamos voltar ao texto. Olha só, vou repetir. Na carta aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Ora, meu Deus do céu. Gente, não é preciso ser muito inteligente para você perceber que o estilo é completamente outro. No estilo da carta aos Hebreus, então, o autor da carta aos Hebreus, ele não tem esse tipo de discurso. Ele não se apresenta. Então, temos aqui, mais uma vez, voltemos lá, para mostrar que a introdução da carta aos Hebreus é singular e difere do ensino paulino. Vamos na câmera. Aqui está, portanto, a carta está Epístola aos Hebreus, e aqui está capítulo 1, versículo 1. E não tem a saudação que comumente Paulo apresenta. Vai direto ao ponto. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está aqui. Podem pegar sua Bíblia e conferir. Vão encontrar. Esta é a nossa gnose. Pois fizemos que é verdadeira, porque temos a fonte, mas não sabemos a quem foi atribuída essa carta. No entanto, ela é tão preciosa e tem um conhecimento tão profundo que chegaram a atribuir a Jesus Cristo a redação dessa pérola. Para mim, a página mais perfeita, mais bem elaborada do Novo Testamento. Tanto assim que disseram, chegou-se a dizer, primeiro que era de Paulo, depois numa revisão muito bem feita, investigando tudo, percebeu-se que Jesus jamais escreveu nada. Então, quem escreveu, não se sabe. É um anônimo. Mas o homem tinha qualificação, porque não é fácil. O que ele fez aqui é uma coisa fantástica. Quem quiser, pode pegar sua Bíblia, ler a Epístola aos Hebreus, você vai ver. É uma joia, é um primor de literatura. Lá tem toda a gnose, a gnose que nós temos verdadeira. Portanto, gente, não tem como confundir. A introdução da carta aos Hebreus é singular e difere completamente do estilo de Paulo, que sempre começa com a saudação. Portanto, o que a gnose que nós chamamos verdadeira, tem de notável, é a doutrina da redenção feita por Jesus Cristo na sua cruz. Está assim, Hebreus 3:14, Almeida, revista e corrigida. A mesma Bíblia de Almeida. Vou mostrar para vocês. Então, Hebreus 1, portanto, contaremos no capítulo 1, só que nos versículos de 3 a 14. Diz: o qual, sendo o resplendor da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, vamos chegar a essa parte aqui.
já estamos na carta aos Hebreus, então só que nós estamos no capítulo 1, vamos simplesmente pular para o capítulo 3, 14. Então aqui nós temos Hebreus 9, passamos muito. 5, 3. Então, aqui está, capítulo 3. Vamos voltar lá a nossa câmera. Aqui está, portanto. Estamos na mesma carta aos Hebreus, agora no capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? Vamos ler. 3,14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmemente até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, não é exatamente o texto que nós vimos ali. Então, Jesus, todavia, capítulo 3, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra de que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, não é o que nós vemos ali. Ali era dizendo que ele é a imagem e semelhança de Deus e que é o sumo sacerdote. Aqui está dito. Aqui encontramos. Na verdade é no 4. Aqui está o 4. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadeceu de nós. Capítulo 4, ali está errado. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confiança. Porque não temos como sacerdote alguém que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegou-se a nós, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos nós, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharemos graça para o socorro nossa em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, diz o capítulo 5, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios por pecados. Ninguém toma, pois, esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou quem lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 110. Em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o 11º rei sacerdote sumério, segundo a lista de Sancuniatão. Então, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Sendo, pois, nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está, portanto, uma gravura que nós vamos mostrar a vocês, que ilustra a salvação, a redenção. A gravura é curiosa, porque mostra Jesus Cristo, é um desenho, tirando-nos do inferno. Então, aqui seria Jesus, com a sua cruz na mão, o halo
em torno da cabeça dele, significa que ele está unido à Trindade. E aqui está uma coisa semelhante a um peixe, que é a boca do inferno, porque Dagon, que era o deus dos filisteus, o templo dele era em forma de um peixe. Então, o desenhista tirou aqui o peixe da imagem do templo de Dagon, do deus dos filisteus, que seria, portanto, uma doutrina que levava para o inferno. E aqui, assim, saindo da boca desse peixe, então nós temos Jesus tirando aquele que se arrependeu, nu, porque somos enterrados nus quando morremos, já tirou um, e o outro está esperando para ser tirado. Já estava um segurando a mão do outro. Então, Jesus é assim, o nosso Salvador, nosso Redentor, pela cruz. É uma ilustração. É o assunto principal da carta aos Hebreus, a nossa redenção por Cristo Salvador. Continuemos. Já estamos aos 31 minutos, vamos correr. A afirmação da semelhante imagem de Deus Pai e da redenção feita por Cristo, purificando-nos de nossos pecados, é uma alusão à crucificação de Jesus Cristo, pregado no madeiro e tornado maldito segundo a lei mosaica. Portanto, Jesus foi pregado na cruz. E assim, sendo pregado na cruz, a lei de Moisés diz que maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Logo, ele se tornou maldito, exatamente para atrair para si, segundo a doutrina que eu prefiro, a maldição. Pois, em Deuteronômio, Moisés diz, vamos mostrar o capítulo, vou mostrar a passagem. Maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Deuteronômio, capítulo 23. Então, aqui está Jesus crucificado, e ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. Atrairei a mim os pecados de todos os homens. Devemos entender assim. A leitura, portanto, é sóde, é o segredo. Portanto, a gente não tem que ver apenas o Arash, que é a iniciação, imitador de Cristo, mas que ele nos libertou do pecado, da morte e do inferno. Então, mas isto aqui o torna, segundo a lei de Moisés, maldito. Vamos então ver em que passagem. Então, a crucificação de Cristo, quando pregado na cruz, no madeiro da cruz, é tornado maldito segundo a lei mosaica. Primeiro, a epístola de Paulo aos Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Deuteronômio 21, 23. Então, vamos mostrar na original hebraica. Aqui é a Bíblia hebraica, a lei de Moisés, 21, 23. Não podemos esquecer. Vamos à câmera. Aqui está a lei de Moisés, do Rabino Meir Messila Melamed. Lindíssimo. Já mostrei a vocês antes. Aqui está a apresentação. A lei de Moisés, portanto é a Torá. E aqui está o início. A lei de Moisés, está escrito aqui. E aqui está o princípio. Gênesis 1, Sefer Bereshit. Escrito aqui, ó. Bereshit. Traduzido por Gênesis. Mas o que nos interessa aqui não é isso. Nesse momento é o livro do Êxodo. Nós dissemos a vocês que mostraríamos o livro do Êxodo. E aí vamos aqui procurar no Êxodo, no original hebraico. Ó. Gente, isso aqui é o original. Torá, está escrito aqui, ó. Para quem não souber hebraico, aqui é um T, aqui é um
O ou U, aqui é um R e aqui é um A ou um E. Portanto, é Torá, a lei de Moisés. Vamos mostrar então em Deuteronômio 21, 23. O rabino Meir Mamed faz a tradução em português e apresenta em inglês. 21, 23, então nós temos aqui 21. Quando for achado uma pessoa assassinada, caída no campo, mas é 21, 1. Nós temos 23. 21, então vamos passar para 23. Deuteronômio 21. Está aqui pequenininho. Deuteronômio 21. Em algarismos romanos, 20 e 21. Mas ali ele diz 21, 23. Então vamos a 23. 22. Cadê o 23, meu Deus do céu? 21, 22. 10, 22. É 21, 23. Ah, aqui. E quando houver um homem, um pecador digno do juízo de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. Não pernoitará seu cadáver no madeiro, porém certamente enterrá-lo-ás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um maldito, e o Eterno não contaminará com ele a sua terra, que Deus te deu como herança. Está aqui no finalzinho, bem no final, capítulo 22, 22, não é 23. E aqui está em hebraico. Aqui está em hebraico, né, segundo apresenta Meir Melamed Matzila, e aqui está a tradução que ele dá em português. É a última coisa, versículo 22. Então está aqui. Então, aqui estamos, minha gente, onde está dito por Moisés que aquele que for crucificado, pendurado em um madeiro, pregado em um madeiro, é maldito. Então Jesus atraiu para si a maldição que foi feita por Javé no paraíso, quando os nossos pais pecaram. Ele disse, maldito és, e maldita é a terra, por tua causa. Com suor virá do sol do teu rosto. Então está aqui o Deuteronômio, em Meir Messias Malamed. Quem tiver dúvida, está aqui em cima. Aqui, ó. Deuteronômio. Tá vendo? Deuteronômio 23. 21 e 22. Então, é 21, capítulo 22. Capítulo 21, versículo 22. Assim, estamos mostrando que Jesus assumiu nossos pecados. Essa é a doutrina, chamada redenção. E estamos mostrando que ele foi considerado maldito porque foi pregado na cruz. Pronto. Chegamos ao fim. Se formos até a Bíblia João Ferreira de Almeida, vamos encontrar no livro do Deuteronômio. Almeida vai mostrar o Deuteronômio. Aqui é Crônicas. Na procura de Êxodo é antes. Deuteronômio vem depois. Então, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Está aqui. Então, Deuteronômio está aqui. Ele escreve 21, 23. Mas nós já vimos que as citações ali nem todas são certas. Então, vou mostrar que o livro é Deuteronômio, escrito por segundo a tradição, escrito por Moisés. Ó, bem grande aqui na Almeida. Deuteronômio. Tem dúvida? Não, né? Agora vamos ver. 21, 23. Vamos para frente. Aqui atrás, hein, gente? Então, 7, 11,
14, 21. Então, capítulo 21, ele diz que é 23. Lá eu achei 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurar no madeiro, é 22, tá? E seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Está aqui, minha gente. Acabei de ler exatamente aqui. Está o subtítulo: o cadáver será tirado do patíbulo. Então, Jesus foi tirado da cruz, o cadáver foi tirado do patíbulo. Aqui está escrito: o cadáver tirado do patíbulo, né? E lemos o texto onde Moisés diz que aquele que for morto na cruz será maldito. Está exatamente aqui. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Está aqui em cima. Pode ver sua Bíblia. Abra, leia e você verá. Terminamos aqui, portanto, a doutrina da redenção. Ou seja, Jesus, de condição divina, fez-se homem e, para a salvação de nós e de nossos pecados, propter nobis e propter nostra salutem. Então, crucificatus estis. Foi crucificado. Terminamos mostrando, portanto, aqui, né, um ícone, né, que nós católicos não adoramos. Isso é mentira dos protestantes, né? É uma fábula que inventaram para dizer que nós adoramos imagens, por isso somos pagãos. Os pagãos não adoravam imagens. Nós veneramos. Venerar é prestar culto de dulia, de latria, que é adoração só a Deus. E assim nós terminamos com essa imagem belíssima, que me foi oferecida pelo meu irmão Fernando Franco, maçom e cristão. E eu também sou maçom e cristão. Recebi isto de Fernando Franco na hora da morte dele. Me foi legado isto e outras coisas. Então, deem seu like se não deram. Lembre-se, nós temos o Quaresmal Caldeus, que é um curso, e nós temos as aulas por videoaulas também, que é um curso. O CMC é grupal e as aulas de videoaulas são pessoais. Então, até o próximo. Se Deus quiser, ficamos por aqui.